Vou chamar o tema, né? Ansiedade e um tema polêmico também, né? A questão do coach nessa conjuntura de ansiedade. Rose, seja bem-vinda. Obrigada, nego. Tudo bom? Tudo. Para mim é uma satisfação ter a sua presença aqui, né? Pela sua pessoa, né? Pelos seus resultados que você teve no processo de coach. Você vai estar, né? Falando sobre esses resultados que foram incríveis. E isso, né, essa live vem como um intuito de compartilhar isso para mais pessoas, né, tanto o seu resultado como o processo de coach, que são importante a gente poder ajudar, né? Eu sempre coloco como dois pilares que eu tenho, que é a questão do crescer e contribuir. Então, essas duas coisas, elas andam juntas, né? O crescer, a gente tem que ter esse crescimento, transbordar para a gente poder compartilhar os outros. E a minha missão é ajudar o maior número de pessoas. E eu fico feliz, né, pelos seus resultados, né, eu me sinto muito grato. E mais grato ainda de você estar hoje, nessa noite, né, nessa live, compartilhando com as pessoas e podendo até ser uma forma das pessoas terem uma luz, né? Às vezes a gente está em algumas situações que a gente acha que não tem saída, que não tem uma solução, e isso, essa noite, pode ser você que tem sentindo alguns sintomas, né, de ansiedade, possa ser que seja uma palavra, um pensamento, a sua experiência, né, e o próprio processo pode ser uma luz para cada um dessas pessoas que estão assistindo, tá? Seja muito bem-vinda. Eu vou passar a fala para você se apresentar do jeito que você achar que seja, se sentir à vontade, né? E gratidão, né, por aceitar o convite. Obrigada. Eu que agradeço. Não só assim, antes de eu me apresentar, né? Não só pelo convite da live, mas pela contribuição que você teve na minha vida. O que você fez por mim, acho que não tem pagamento que eu possa te dar, né? E aí, vou me apresentar. Eu sou Rose Cerqueira, mas na verdade sou Rosineide. Eu sou enfermeira e também sou criadora de conteúdo digital. Tenho 29 anos e quero aqui contribuir com a minha história, né? Porque o processo de ansiedade que eu passei e o resultado e como isso diminuiu na minha vida é realmente algo que eu já conto no meu dia a dia. Então, só vou contribuir e compartilhar isso aqui. Com certeza. E pode ter certeza que muita gente, né, vai se identificar e, com certeza, como eu falei, às vezes a gente não tem às vezes a gente procura, né, algumas saídas, algumas alternativas, mas através de um exemplo, através que, assim, né, existe a vertente, né, se a outra pessoa, se aquela pessoa pôde, eu também posso, né, enfrentar e passar e superar aquela situação. Então, a ansiedade é um dos... Eu revendo alguns atendimentos meus, né, nesse caminho, né, de atendimento, eu reparei e comecei a ver como os pacientes, né, em termos de quadros, eu acredito que os 90% das pessoas, dos pacientes e clientes que eu atendi, existia algum sintoma de ansiedade. Então, por que eu estou falando isso? Porque da relevância desse tema, a gente está falando sobre isso. E aí, baseado nisso, o que é bom e importante a gente falar aqui? A ansiedade é um tema realmente relevante. E aí, um outro ponto que também de trazer algo que é polêmico. Eu vou trazer aqui justamente para a gente poder discutir um pouco, né? Até que ponto, né, o processo de coach, né? Eu sou psicólogo também, né? Deixa eu me apresentar, né? Eu sou psicólogo, sou coach integral sistêmico. Por que coach integral sistêmico? Que integra a razão e a emoção no seu processo, no seu método,
e sistêmico em vários níveis da nossa vida, em várias áreas. Então, para o sistêmico, para você ter uma vida plena, você tem que estar bem na questão conjugal, na questão espiritual, profissional, na questão financeira, na questão de parente, filhos. Então, são vários âmbitos da nossa vida para a gente se sentir realmente bem, buscando, né, esses campos estarem bem. Então, é muito interessante trazer essa coisa do coach. Será que o coach ele diminui a ansiedade? Né? Saiu na questão do fantástico, né? se tem base teórica, se tem base científica, né? E aí essa parte eu vou falar após você dar o seu depoimento, né? Para ver será que funciona de verdade esse processo, né? Eu tenho a certeza, né? E as pessoas que eu atendi, né, tiveram os resultados, uns mais, outros menos, porque existe o nível, né, de implicação de cada um, existe o momento de cada um na vida. Então, aquele que pega as ferramentas, pega isso como uma saída, como uma forma de fato, de elevar, né, a sua vida, de melhorar em vários níveis, aquelas pessoas que uma das pessoas é você. Eu considero você como um dos cases de sucesso, né, dessas pessoas que eu atendi. Tá? Então, o que eu quero saber de você? Né? Essa coisa do como foi para você, né, inicialmente, essa questão da ansiedade, em que situação você estava, né, e o que dentro do processo você foi entrando no processo, fazendo, o que houve de mudança, o que ocorreu, os desafios, e depois o após, né? Então, vou deixar você tá falando um pouco desse iniciozinho, né? Como foi essa questão da ansiedade, ao chegar, acho que, a um ponto de você realmente se sentir incomodado com essa situação, e esse processo de coaching vindo uma boa hora para você ter esses resultados que você vai contar. Então, vou passar a palavra para você, se sinta à vontade, o público aqui realmente é bem receptivo. Então, primeiramente, já que estamos falando de ansiedade, eu gostaria de dizer que eu estou ansiosa. Mas dentro da ansiedade, você como profissional, você já sabe, existe o processo de ansiedade natural, de algo novo, de algo que a gente está empolgado, de algo que a gente quer fazer. Mas a ansiedade que eu vivenciei, boa parte da minha vida, não foi essa ansiedade. A ansiedade, um friozinho na barriga, eu vou fazer algo novo. O processo assim, que eu tive com ansiedade foi um processo que começou quando eu tinha 16 anos. Então, eu sempre levei os estudos muito a sério, sempre fui muito dedicada, sempre quis muito crescer, sempre tive, sabe, aquele foco mesmo acadêmico. E aí, eu estava indo para um curso, né, que eu fazia, que era um Pelourinho, e aí eu tinha uma apresentação que, tipo, você vê, né, eu gosto de falar, eu gosto de me comunicar, e justamente era para eu me apresentar. Então, era algo que eu dava muito valor, eu ia fazer uma apresentação, eu tinha me preparado. E aí, no meio do processo, eu indo para o local, eu passei muito mal. Mas eu vou falar como é que eu passei mal para as pessoas compreenderem como é que chegava a ser a minha ansiedade. Então, assim, durante todo o meu processo acadêmico, eu passei por processo de ansiedade. Mas o que mais acontecia, eu acho que era o que mais me incomodava, e foi a forma que a minha ansiedade se transformou. Né? Mas, assim, eu acredito que a ansiedade, ela tá ligado não só o que a gente apresenta, mas com algo um pouco mais profundo. Então, eu acho que até mesmo aqui na internet, na minha vida, eu sempre tento passar uma imagem de ser uma pessoa forte, de ser uma pessoa que está bem, e, ao mesmo tempo, eu quero sempre ter os meus objetivos, quero minha conquista. E sempre as pessoas criam uma imagem de mim. Poxa, Rose, você é uma pessoa alto astral. Poxa, Rose, você é uma pessoa autoconfiante. E essa expectativa que o outro depositava em mim, e essa minha vontade de não decepcionar, ou não frustrar a mim mesma, me gerava um medo tão grande, mas tão grande,
que isso se representava com a ansiedade que eu tinha. E aí entrou o processo que foi a parte mais difícil da minha vida, que era um processo que eu tinha dor de barriga. Eu acho que quase todo mundo que me conhece presencialmente sabe disso. Eu tinha dor de barriga. Tudo de novo que eu fazia, tudo de diferente, tudo que ia acontecer. Não importava o que fosse. Se eu ia fazer uma prova, eu tinha dor de barriga. E não era tipo, era uma dor de barriga de eu passar mal. Eu tinha que fazer uma apresentação na faculdade, eu tinha dor de barriga. Eu ia encontrar alguém, um encontro, eu me dava dor de barriga. Eu ia passear, ia ter uma viagem, eu dava dor de barriga. Então era tudo que eu ia fazer. Mas foi chegando num ponto que quanto mais pressão eu tinha, quanto mais eu queria as coisas, e quanto mais eu empenhava a intenção de fazer algo, mais isso se intensificava na minha vida. Chegava um momento que eu tava tipo assim, eu não conseguia pegar ônibus, porque ônibus era um ambiente que eu não ia poder controlar, eu não ia poder a hora de descer, não ia ter banheiro, não ia ter isso, não ia ter aquilo. E aí era nesse momento que isso acontecia. E o meu medo de demonstrar que eu tinha esse problema, meu medo de demonstrar essa fraqueza, que sempre foi algo que me incomodava tanto, esse medo me tornava ainda pior, me dava ansiedade. Então não era ansiedade só do que estava acontecendo, era a ansiedade das pessoas perceberem, era a ansiedade das pessoas saberem, era a vergonha do que acontecia. E aí era choro, era que eu chegava atrasada em prova, era que eu estudava, eu me dedicava e eu não conseguia ter um bom desempenho nas coisas que eu fazia. Era assim, meu Deus do céu, foi um momento muito bizarro que eu passei. E muita gente não sabia, porque eu não falava, né? E assim, quando minha irmã falava comigo, Rose, procura um tratamento, Rose, isso não é normal. Eu falava, não, isso é fisiológico, isso é intolerância à lactose, é porque eu comi leite. Eu tentava justificar, né? E assim, o processo de coaching me ajudou a compreender umas coisinhas aí um pouco mais profundas, então eu tive clareza da minha insegurança. Então eu tô aqui, eu faço meu conteúdo, eu dou risada, mas eu tenho muita insegurança. É uma coisa minha que eu trabalho pouco, que eu exponho pouco, e minha ansiedade vem da minha insegurança. O perfeccionismo vem dessa insegurança. Então, esse ponto que você colocou, a questão de duas situações, né? A questão da ansiedade da própria situação e também das pessoas perceberem. Então, essa questão da ansiedade, as pessoas geralmente, né, nesse contexto, tem essa coisa de esconder também, não querer falar, né? Porque o que é que os outros vão pensar? O que é que, né, uma série de pensamentos começa a acontecer na cabeça da pessoa. Então, e até, em alguns casos, até pedir ajuda, às vezes pode ser que demore um pouco mais. Então, é bem interessante você tocar nesse ponto dessa ansiedade, né? E essa insegurança também que tem, realmente muito, existe, porque não é só a questão, tem a questão dos pensamentos, né? São vários pensamentos. A gente também pode ter a questão da comparação, né? Quem tem aspecto ansioso, a comparação, existe essa questão da comparação muito forte. Então, é um ponto bem... E, às vezes, eu vou até dar um exemplo, que às vezes a gente está... Vamos pegar essa questão química, né? Também tem a parte química que existe. Então, essa insegurança, essa coisa também... O suor, né? Às vezes o suor na mão. Então, tem essa parte química. Por exemplo, se eu coloco, né, tem uma crença que se eu sair de casa, eu vou morrer, por exemplo. Então, à medida que eu vou me aproximando da porta de casa, aí começam as questões químicas do corpo começar, porque eu tenho uma crença, eu tenho uma verdade absoluta que aquilo vai acontecer. Se eu sair isso aí, eu já tinha aquela coisa, eu vou sair, eu vou dar dor de barriga. Meu medo de dar dor de barriga piorava tudo. Então é isso que uma pessoa que está sentindo algum sintoma de ansiedade tem. E aí no processo de coaching, essa coisa da reprogramação. É começar a balançar, vamos dizer assim, essa verdade absoluta. Será mesmo que vai acontecer isso?
né? O exemplo que eu dei, né? Se eu sair de casa, eu vou morrer, né? E aí toda uma programação acontece. Mas vou deixar você falar mais. Tô vendo aí que Né, algumas pessoas dessa sua passaram por isso, experiência. né? E aí tô vendo algumas pessoas dizer que passavam pela mesma coisa. E aí o processo para mim diminuir um pouco o adoecimento, antes mesmo de eu te conhecer, foi quando eu comecei a falar assim, rapaz, tá difícil, eu vou chutar o balde, eu vou falar mesmo que eu fico com dor de barriga, vou parar de ter vergonha disso, que pelo menos já é um processo a menos de eu ter medo, de me dar mais ansiedade. Então, eu comecei a contar. Contei para Deus o mundo. E aí, nisso que eu contei, encontrei outras pessoas que tinham o mesmo problema que eu. Então, tipo, comecei a gerar um bonde aí de gente que tinha o mesmo problema que eu, já não estava sozinha. Então, já me tranquilizava. O povo já sabia, né, quando eu ia fazer prova mesmo, na faculdade, tinha essa situação, não, prova, peraí, Rose tá chegando, não, ela tá chegando. Porque o povo sabia que durante o caminho eu ia voltar para casa. Eu descia do ônibus, voltava para casa. Para eu chegar no caminho, eu sempre atrasava. Era um processo para eu chegar no lugar. Então, quem via não sabia o motivo do atraso, até achava que era mentira, né? Teve situações realmente que chegaram a ficar complicadas, porque era prova, não podia fazer segunda chamada, assim, não tinha atestado médico. Como é que eu ia comprovar um atestado médico de uma coisa desse tipo, sendo que eu não era acompanhada, né? E aí eu comecei a falar. Então, isso que eu falei um pouquinho, diminuiu um pouco o poder sobre mim. Mas, assim, quando eu te conheci, vamos... eu não estava muito... Eu não fui com o objetivo da ansiedade. Eu não fui com esse objetivo. Eu nem parar... De verdade, para mim, o processo não ia ter cura. Não tinha, assim, algo... Simone sempre falava, né? Não tinha algo que falava assim, isso vai passar. Esse negócio de, o meu psicológico, eu pensar diferente, Meu amor, tinha minha opinião, que era assim, que era assado, não vai junto. Eu ia em médico, fui fazer exame, que era intolerância à lactose, que era isso, que era aquilo. Então, já entrando aí a brechinha para a pergunta que você fez no final, será que o coach... Eu tinha muito pé atrás com profissionais coach. Eu não acreditava que coach funcionava para nada. Eu não acreditava que essas coisas funcionavam, de pensamento, de atração, de reprogramação. Para mim, isso tudo era balela, era mentira. Né? Era a forma que eu pensava. Então, jamais na minha vida eu ia imaginar. Isso vai passar e isso vai passar com coach. Eu não pensava. Eu só ficava imaginando, meu Deus, como é que eu vou trabalhar? Hoje eu penso, eu sou enfermeira, estou lá em várias situações complicadas, situações de estresse mesmo, né? Estresse com a vida do outro, do que pode acontecer, estresse do dia a dia. E eu tinha medo, como é que eu vou trabalhar desse jeito? Se eu não consigo me controlar, não tenho controle das minhas emoções, né? E aí, eu não sei se eu já posso entrar do processo do coach para mim, né? Do que foi esse processo para mim. Durante o processo do coach, eu sou meio resistente a algumas situações. Eu tinha resistência de fazer, sobretudo, alguns exercícios. Que é justamente o exercício que eu senti que foi o que me ajudou, né? Que era o exercício do yes, né? Que é aquilo de jogar a mão para cima e falar. Não entendia, achava que era besteira e que não ia funcionar. Só que o que acontece? Nisso que eu fui fazendo esse yes, você foi começando, você cobrava, faça esse yes, é importante disso. A química que você transmite, o que você passa, a confiança, toda a situação. Eu fui fazendo isso, tudo eu fui fazendo no primeiro momento sem acreditar. E aí, eu acho que a certeza, assim, que eu fiquei, meu Deus, que começou a funcionar para mim foi quando eu fui fazer uma prova, que você sabe que era muito importante para mim. Uhum. E prova era algo complicado, você fica confinado em uma sala. Então, como assim? E aí você chega, você tem um tempo, algumas provas, né? Você só pode sair para ir ao banheiro, para beber água depois de um tempo. Então, toda vez que ia fazer prova, era um processo realmente angustiante. Eu passava mal, tinha dor de barriga, já cheguei a ter que conversar com aquelas pessoas que tomam conta da sala, né? Para eu poder ir ao banheiro antes das outras pessoas. Então, a prova que eu fui fazer, uma das últimas provas que eu fui fazer, acho que foi a prova da residência, que por sinal eu não passei nessa prova, mas eu me senti muito bem assim depois. Foi uma prova que gerou um monte de coisa atípica. Eu tive um ônibus que quebrou, quase o ônibus ia ser assaltado, a polícia parou o ônibus, eu tava com medo, então fiquei muito ansiosa durante... Né, com medo de perder o horário, fiquei, Jesus Cristo, eu vou perder essa prova. Fiquei realmente muito apreensiva. E cheguei na sala, que era para eu chegar com muito tempo antes e me relaxar. Cheguei em cima da hora. E na hora que eu cheguei, o coração pum, 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 pum. E o intestino começou a, meu Deus do céu.
E aí eu lembrei de você. Ai, meu Deus, lembrei do vídeo que você tinha me mandado da respiração, que era pra eu contar. E aí eu falei, rapaz, depende de mim. Ou eu vou passar mal, ou eu vou sair daqui. Eu falei, não, de novo não. Aí eu parei, fechei meu olho, ainda tinha uns segundinhos lá, fechei meu olho, comecei a respirar. Respirei, fiz o processo de respiração. Ah, detalhe, um pouco antes disso eu tinha ido ao banheiro. Tinha ido ao banheiro pra fazer xixi. E aí, ó, eu falei, rapaz, se vai funcionar ou não? Não sei. Peguei, eu botei minha mão pra cima e yes, 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 yes. Que nem uma maluca e baixinho pra ninguém ouvir. E aí fiz lá meu... fiz lá meu processo do yes, 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 yes. E aí fui pra sala. Nisso que eu fui pra sala e teve esse processo, respirei. E aí fui. E depois, quando eu tô fazendo a minha prova, sumiu. Assim, aquela sensação. E aí, realmente, eu fiquei feliz. Porque eu não precisei fazer o que eu faço com frequência. Não precisei ter que ir ao banheiro. Não precisei ter que quase chorar para pedir aos outros para eu sair. E assim, eu senti que aquilo ali foi o primeiro indício da mudança. O primeirinho, assim, que já comecei a me sentir mais confortável, né? Nesse processo. Assim, deixa eu só, né, contextualizar, né, as pessoas que até estão entrando agora e as pessoas que, né, já estavam com a gente. Essa coisa do coach, né, ele trabalha com uma reprogramação mental, né, emocional, e dentro disso, quais são os 3 pilares? A questão da mudança do pensamento, sentimento e a comunicação. Então, essa coisa, um dos exercícios, né, que é feito foi o que Rose fez ali naquele momento. O que esse exercício vai fazer? Ele vai aumentar a testosterona, que é o hormônio da ação, né, da confiança, da segurança, e baixar o cortisol, que é o hormônio da questão do medo, do estresse. Então, naquele momento ali, e pelo treinamento que você já estava fazendo, eu acredito que eu me lembre, eu acho que você já tinha um mês e pouquinho ali, mais ou menos isso, já no processo. Então, entenda, né, no caso, as pessoas que estão assistindo, entenda que não foi só aquele momento. Aquele momento foi que ela fez o processo de exercício, mas foi todo o treinamento que ela estava fazendo mental. Se vocês repararam, ela falou assim, não, isso depende de mim. Ou seja, um conceito que a gente trabalha muito dentro do processo de coaching é a questão da autorresponsabilidade. Então, uma pessoa que está no estado de ansiedade, ela acha que as coisas externas têm o maior controle do que ela, que é um dos elementos na questão da ansiedade. Então, dentro do processo, a gente começa a trabalhar isso, que você é responsável por mudar a situação com sua ação. Então, dentro disso, o que a pessoa, né, vai fazendo? Ela vai fazendo a reprogramação do pensamento, do sentimento e da emoção. Essas 3 coisas trabalhadas juntas, ela muda uma crença. O que é crença? Crença é tudo aquilo que eu enxerguei, ouvi e senti de forma repetida. Geralmente, na infância, a gente é uma esponja maior, a gente absorve tudo, né? Porque a gente está ali numa posição de aprender mais. Então, criança, adolescente e adulto, a gente tem essa possibilidade de filtrar aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente ouve e aquilo que a gente sente. Então, no momento do processo de coaching, a gente tira, de uma certa forma, né, a pessoa sai de uma posição que ela está aquém das situações e ela começa a ter o comando da situação. Quando ela começa a ter o comando da situação, aí existem alguns exercícios de comunicação, um deles foi esse yes. Tem a questão também do eu sou, que é fortalecer também a identidade. Então, você também ganha confiança. Então, nesse processo que a Rose estava, né, essa questão da confiança, da segurança, da autorresponsabilidade, eu estou no comando, né, dessa situação, e ela, se vocês repararam, ela falou uma série de situações que aconteceu, o ônibus parou, a polícia, né, subiu o ônibus, então era tudo... Eu tinha essa sensação de que tudo acontecia comigo, então aquela sensação de que assim, ai meu Deus, eu sou a mais azarada, ai meu Deus, nada dá certo pra mim, nossa, ou seja, justamente esse pensamento de que as coisas externas têm muito mais impacto na minha vida do que eu mesma. Então,
ai meu Deus, pronto, por conta disso que aconteceu agora, tudo vai dar errado, eu não vou conseguir. Eu tinha muito essa forma de pensar. Então, tem esse princípio que a gente também descobre no processo de coaching, que existe o princípio 90-10. Não é o importante o que acontece com a gente, mas o que a gente faz com o que acontece com a gente. Foi o que você fez ali nesse processo, até você chegar à prova. Né? Você teria todos os motivos para ter se descontrolado, ter a questão da ansiedade ter atingido o pico, só que você, né, todo o processo que você já estava vindo, então é um treino, né? Então, dentro desses elementos, então existe a parte química também, bioquímica, que eu falei, nesses exercícios de comunicação, e o IES é um deles, e também a questão falar também que existe uma base científica por trás disso. Né? Existe uma psicologia positiva, existe também a questão da física quântica, tá? Que aí essa questão do pensamento que você inicialmente você falou que não acreditava muito nessa questão da força do pensamento positivo. Aí isso vem da questão tanto da psicologia positiva como também da física quântica. Aí a neurociência também, eu falei de bioquímica, né, de elevar a testosterona e baixar o cortisol. Aí vem a questão da dopamina, serotonina. Tem algum momento do processo também, se você, sem você, ou se não tiver vontade de sorrir, não tiver vontade de sorrir, e fazer o movimento de sorrir, o que você está emitindo para o seu cérebro? Que você está bem, está feliz. Então, esse movimento manda para o cérebro um comando que está bem e ele produz a substância da serotonina. Então, você começa a se sentir bem. Ou seja, através da minha comunicação, eu enviei um comando, mudou o pensamento, eu estou bem, e eu começo a me sentir bem por causa da química. A partir disso, eu começo a reprogramar. Então, voltando à questão polêmica, né, vamos dizer assim, que aí é no Fantástico, coach não tem base científica, enfim, uma série de coisas. Aí existe até, eu sou psicólogo também, existe até um preconceito da questão dos psicólogos em relação a isso. Então, e aí na prática, eu posso comprovar, né? Eu posso comprovar na minha vida as pessoas próximas a mim, em algum nível, as pessoas tiveram mudanças. Então, e na questão, eu falei que 90% dos pacientes, eu relembrando cada um aqui, existia esse aspecto de ansiedade. Por isso que talvez seja tão relevante essa live hoje, em relação a falar da ansiedade. Então, é uma coisa... Grande, né? O processo aborda tanta Sim. coisa. Outro processo também que me ajudou muito foi justamente o planejamento. Porque a pessoa que é ansiosa, então não tem o controle das coisas, ficar solta, como é que vai ser o outro dia, isso angustia. Então, aquele processo de você, anteriormente, na noite anterior, tinha aquele exercício que eu programava, eu falava como foi meu dia, as coisas que eu ia fazer, o que eu tinha como foco, o que eu tinha como objetivo, atrelado com esses outros exercícios, eu senti que me deu um pouco mais de segurança. Então, eu consegui me organizar mais. Então, eu já sabia o que eu ia fazer. Então, se eu sabia o que eu ia fazer, eu ia poder dormir tranquila, sem ficar muito me consumindo no que eu ia ter para fazer no outro dia. Entendeu? Então, isso também me relaxava muito mais. E aí, Whindersson, nesse processo todo aí, você lembra, né? Eu não conseguia me alimentar para fazer as coisas. Então, mesmo depois que eu tive essa melhora, esse ganho nessa prova que eu me controlei, mas eu tinha feito essa prova em jejum. Então, inclusive, eu sinto que eu me dava muito mal, porque eu fazia as provas com fome. Eu levava uns queimadinhos e tal, e era no jejum mesmo que eu fazia a minha prova. Você deixava de comer com medo de ir no banheiro, não era isso? Né? Na maioria das vezes não adiantava muito, né? Mas eu não comia direito.
Tinha dado uma travada, tá melhor? Tá dando pra me ver? Agora tá melhor. Tá melhor agora. Sério. Então, ainda tinha esse ponto, né? uhum. Então, aí, assim... Quando vai, eu Pode ir, pode falar. E aí, aí pronto, quando eu vi que o IES, que ele realmente estava tendo uma melhora para mim, eu comecei a fazer, porque eu não gostava muito do IES, né? Não era um exercício que eu gostava, eu me sentia um pouco engraçada, eu ficava um pouco constrangida mesmo sozinha de estar fazendo esse exercício. Mas quando eu vi que me gerou algum resultado, eu comecei a fazer mais. Então, eu realmente fiz, eu usei esse IES e eu comecei a acreditar. Então, eu acho que já fazendo um elo com essa questão do fantástico, com essa questão de realmente o processo funciona, eu acredito que qualquer coisa, né, que a gente vai fazer, ele pode ter um benefício. É o caso do placebo, né, que na área da saúde existe o placebo, que a gente dá um remédio falso para a pessoa e a pessoa se sentir melhor. Então, o acreditar que algo vai poder melhorar, vai te ajudar, esse algo vai ter um impacto de acordo também com o quanto você vai estar comprometido e se você acredita nele. Então, quando eu comecei a acreditar no processo, eu comecei a sentir os resultados virem. Então, quando eu fiz esse IES... Pode falar. Assim, é importante frisar aqui que você falou que eu não fui no intuito dessa questão, só que, como eu falei, o processo é sistêmico. O que quer dizer isso? A gente trabalha várias áreas da nossa vida. Então, se eu começo a trabalhar uma área, eu tenho uma crença em uma área, e aí eu começo a reprogramar essa crença dessa área, como eu falei, é sistêmico. O que afeta um sistema vai afetar o outro também. Então, se eu melhoro em uma área, eu começo a melhorar em outras áreas também. Então, não é só simplesmente uma reprogramação de crença, mas é um novo estilo de vida. Porque assim, então, através desse novo estilo de vida, você pode continuar a fazer alguns exercícios, porque você se sente bem com aquilo. É a mesma coisa de um exercício físico, né? Se recomenda que todo mundo faça exercício físico, porque é do ser humano, né, a questão de movimentar a questão do corpo. Então, tem alguns elementos dentro do coaching integral sistêmico que é a mesma coisa. Se é uma coisa que eu me sinto bem, né, eu posso fazer. Não é uma coisa que atrapalhe, pelo contrário, ele potencializa. Você falou da questão talvez da organização, da produtividade. Eu me lembro que a sua produtividade aumentou, porque você, acho que em um momento anterior, você colocava algumas coisas e talvez não conseguia fazer todas essas coisas. E com o processo de coaching, você começou a organizar melhor e no final do dia, né, a gente tinha esses encontros semanais, você fala, não, eu concluí, fiz isso, fiz aquilo e tal, eu consegui. Eu até ganhei mais tempo para fazer outras coisas. Né? E eu me recordo bem. Então, aí com isso, com essa clareza, com essa organização, o que acontece? A procrastinação também é eliminada. Exatamente. Esse negócio de deixar para depois, essa questão também, na questão do sintoma, né, da ansiedade, tem vários pensamentos, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. No final da história, acaba não fazendo nada ou quase nada. Sim. Então, dentro desse processo de coaching, há uma organização, há a questão, como é que eu estou hoje, qual a situação atual, aonde eu quero chegar, e aí o passo a passo, né? Qual é o primeiro passo, qual é a primeira ação. A gente fala muito de ação, né, na questão do processo de coaching. E aí junto com a questão do processo de coaching, eu não posso deixar também de lado a questão, assim, de uma boa escuta do psicólogo, né? Que essa questão também é um treinamento. Então, eu atribuo essa questão do elevado resultado que eu vejo nas pessoas que eu atendo. Essa junção é bem interessante, junto essa questão da escuta que existe e a questão do processo, que é muito poderoso, do coaching integral sistêmico,
que é muito poderoso. Então, juntando tudo, realmente o resultado é o resultado, por exemplo, da Rose, né? É o seu resultado. Então, e de muitas outras, milhares de pessoas, né? Eu falo da questão próxima a mim. Então, tem alguns elementos bem interessantes, né, dentro dessa sua história, que muita gente também passa por isso, né? E uma coisa, dentro desse processo, né? Você falou que dentro do processo, no momento que você começou a fazer e ver o resultado, aquilo acaba motivando mais, não é verdade? Exato. E, assim, e aí pegando aqui, quais foram os desafios no processo que você teve, né? Um desses você falou que era a questão do talvez não acreditar muito. Teve algum outro elemento que talvez foi um desafio para você dentro dessa caminhada, dentro do coach, do processo? Teve, eu acho que é uma coisa ligada também à minha estrutura, à minha forma de pensar. Eu tenho dificuldade para fazer lição, né? Esse negócio de fazer lição. Então, era meio complicado para mim ter que fazer os exercícios. Então, eu acho que eu lembro que no início eu ficava muito em dívida. Assim, eu sempre, eu não consegui fazer. Quando eu comecei a conseguir organizar, ler os livros, né? Porque dentro dos livros vinha potencializando aquilo que foi trazido por você, que a gente conversava. Travou? Voltou. Que a gente conversava. Então, essa foi um pouco difícil para mim, junto com algumas situações próprias da minha vida, né? Naquele momento, né? De conseguir conciliar, de conseguir ter a consistência do processo. Acho que quando eu engatei o processo de consistência, o negócio ficou mais fluido. Não se tornou algo trabalhoso, nenhuma obrigação. Eu comecei a fazer, comecei a gostar, fiquei já curiosa, já fazia com gosto. Assim, uma coisa também interessante do processo de ansiedade, que o pensamento de uma pessoa que está com sintomas de ansiedade, ele está muito no futuro. Uma boa parte do percentual está muito no futuro. E dentro do processo de coaching, o que a gente faz? O percentual do presente é 60%, do futuro 30%, e no passado 10%, porque o passado é só uma referência, é um aprendizado. O que a gente constrói de fato? É o aqui e agora, o presente. Então, uma pessoa que apresenta alguns sintomas de ansiedade, ele tem uma dificuldade, né? É desafiador para ele estar no presente. Ele está pensando 1000 coisas para fazer, só que enquanto ele está pensando 1000 coisas para fazer, o presente está passando. E aí, quando esse futuro chega, ele não fez nada no presente, porque ele estava preocupado com o futuro. E aí fica um ciclo vicioso. Ele está sempre nessa coisa, eu poderia ter feito e não consegui chegar. Então, isso é muito frustrante para uma pessoa, né, que tem esses sintomas, né, de ansiedade. Então, é um dos processos que a gente trabalha dentro desse processo do coaching. E eu realmente vi muitas pessoas. Assim, o processo de coaching não foi criado para as pessoas ansiosas, né? Mas o foco é saúde. Mas os elementos, como eu falei, o aqui e agora, trabalhar a atenção com a respiração, né? O pensamento, o que é que eu preciso fazer agora? Então, aqui e agora. Então, isso vai diminuir esse pensamento no futuro. Vai ter só, como eu falei, 30%. Tem a questão do síndrome do pânico também, que dentro desse percurso eu vi alguns resultados nesse sentido. Lembrando, né, enfatizando que a questão não foi exatamente para isso, né, o coach para isso, mas, como eu falei, tem elementos dentro do coach, né, a psicologia positiva, a questão, porque quem tem um processo de ansiedade ou síndrome do pânico, por exemplo, que são ramificações da ansiedade, ele tem uma tendência a ser mais negativo. As coisas não vão dar certo, o futuro vai acontecer uma catástrofe. Então, dentro de um cenário que a gente, né, passou um pouco mais, né, com um pico maior, e agora, né, querendo se normalizar a questão da pandemia, então
uma situação, a incerteza do futuro foi a questão, é um pico, não, é um desencadear na mente de uma pessoa que tem esses processos ansiosos. A incerteza, a gente sentiu, né, um pouco nessa incerteza, o que, que vai acontecer amanhã? Então, é um pico para uma pessoa ansiosa, um síndrome do pânico, meu Deus, vai acontecer uma catástrofe, o mundo vai acabar. Então, tudo isso vem no pensamento. E aí, então, tudo isso vem, e aí o coach, né, nessa programação, ele vem e ajuda a estar no aqui e agora, nessa programação do pensamento, né, do sentimento, da bioquímica. Algo que me ajudou a estar no aqui e agora, fazendo, né, link com essa parte, foi como eu sempre estava para o futuro, para o que eu queria conquistar, para as coisas que eu precisava fazer, eu esquecia de valorizar as coisas que eu tinha. Então, eu sentia assim, que eu era a mais desafortunada do mundo, que eu era a mais pobre, que eu que tinha menos condição, que eu que tinha a vida mais horrível do mundo. Era assim, eu tinha essa sensação de que tudo meu era menos. Então, o processo de agradecer, quando você mandou listar os motivos pelos quais eu era grata, eu listei tudo aquilo que eu vivia e que eu tinha de positivo. Eu identifiquei que eu tinha muita coisa para agradecer no presente, para viver no presente. E de tudo que eu aprendi, de todas as coisas que eu levei como estilo de vida, o que eu mais levei foi a gratidão. Eu não era, eu até chacoteava de pessoas que eram, ai, gratidão. E a gratidão hoje eu trouxe para a minha vida. Então, eu listei tudo que eu tinha e eu vi quanta coisa eu tinha para ser feliz no presente. Então, eu quero o futuro é importante, eu vou batalhar para chegar lá, mas eu vou viver esse momento. Então, o que é que eu tenho no momento? O momento é X, então meu foco é esse. E foi realmente algo que eu consegui botar meu pé no presente, sabe? Que eu era mundo da lua, mundo dos sonhos, mundo dos projetos para frente, e o mundo real e o que eu estava vivendo, eu dava menos atenção. Deixava de valorizar muita coisa que eu tinha, sabe? Então, só para as pessoas entenderem um pouco mais, porque a gratidão é tão poderosa. Porque se você reparar, quando eu sou grato, eu começo a olhar para as coisas que eu tenho. Né? E eu olho para as coisas que eu tenho e eu deixo de pensar no que eu não tenho. Então, nesse processo, geralmente as pessoas vão olhar para o que não tem e desvaloriza ou deixa um pouco de lado o que tem. E aí, nesse processo de gratidão, eu começo a agradecer pelo que eu tenho e eu começo a me sentir satisfeito, diferente da insatisfação pelo que eu não tenho. Então, por isso que é tão poderoso. E aí, você está olhando, você está criando uma visão mais positiva. Qual é o outro ponto dentro do processo que é positivo? Eu falei do eu sou, né? A gente vai enumerar as características que eu tenho, que você tem, que as pessoas têm, no momento que elas fazem, é só positiva. Qual é a tendência que talvez as pessoas também tenham a fazer? É a questão não, eu sou, talvez, sei lá, bagunceiro ou bagunceira. Mas dentro da programação, da reprogramação, a gente só pede o positivo. E isso em escala maior dos dias, fazendo isso, né, numa sequência, você começa a treinar a sua mente a olhar para o positivo. Né? As suas características positivas, o que você tem que é positivo, ou então o que você tem de fato. Não pelo que você não tem, que também pode ser negativo. Eu posso me martirizar pelo aquilo que eu não tenho. Então, existe um porquê de cada exercício e da forma que é feita. E aí, por isso, existe um resultado. Né? E aí é em pouco tempo no sentido do que o tradicional. Sim. Então, isso também chama atenção, porque o processo todo ele tem uma duração de 3 meses. Então, relativamente, só que a pessoa vai continua fazendo todo esse processo. Então, é bem interessante isso que você está trazendo, né, que você colocou da sua história, e que as pessoas se identifiquem. Né? Esse é o ponto, né, que se você pôde, as outras pessoas também podem, né, superar esse momento. Eu não sei se você lembra. Você lembra qual eram meus objetivos quando eu entrei?
seus objetivos, né? Tinha relação a... E aí eu ia pegar esse ponto. A questão, você falou que aumentou a sua produtividade, a questão do seu estudo melhorou, e um dos objetivos que eu me lembro foi a questão de passar, né, no concurso. Exatamente. Era 2 objetivos, passar no concurso e bater 1000 inscritos no YouTube, que na época eu acho que eu tinha 600 inscritos. E hoje tem quantos? Acho que tem 6.000 e alguma coisa. Quanto? Então, é o quê? É um dia, né, após o outro, de uma forma... O objetivo não foi ansiedade. A ansiedade foi o ponto que foi trabalhado. O objetivo era outra coisa. Então, justamente porque, aí, como eu falei, é uma questão sistêmica. Às vezes você vai no intuito, um objetivo específico, só que lá você descobre que existe um outro mundo, né, várias áreas que você tem, e você tem a oportunidade de trabalhar. E aí você vai melhorando uma área, e esse consequentemente vai melhorando a outra, aí vai puxando a outra área também, a saúde, né, a conjugal, espiritual, parentes, né, pai, mãe, irmãos. Você começa a conviver melhor, suas relações melhoram, né? Você começa a agradecer, você começa a se ver positivo, consequentemente você vai ver as pessoas, vai ver os elementos positivos das pessoas. Então, dentro do processo de coaching, tem esse processo de reprogramação. Então, é assim, eu me sinto muito grato. Oi? Eu fiquei positiva demais. Gente, eu tinha uma vida muito negativa. E então cheguei num momento que, tipo, tem hora que eu acho que o povo pensa assim, nossa, essa menina, tipo, tudo isso não, mas tipo assim. Eu já trouxe um olhar mais positivo, que eu não tinha. Eu não era muito positiva mesmo. Que é a questão da própria situação da ansiedade leva a isso, né? Sem querer. O que me chamou a atenção também... coisas que podem dar errado, né? É isso, aí vai dar tudo errado. Esse é o pensamento. Né? E aí, o que me chamou a atenção, aí já pós-resultado, do seu resultado, que as pessoas, né, no seu trabalho, começaram a perguntar para você o que você está... Como é que você consegue ser tão tranquila, né? Isso, tem gente falando, nossa, que sangue de barata. E eu fiquei assim, chocada, porque eu nunca me vi como uma pessoa que alguém ia chamar. Tipo assim, ai, nossa, você tá, tipo, tão calma. Eu assim, me tornei uma pessoa que não reclama e que é calma e que vai fazer as coisas. Fiquei assim, chocada. E se estressava fácil, né? Se eu me lembro bem. Se o povo que tá aqui, eu vi algumas coleguinhas da faculdade que as meninas passavam sufoco comigo, não, porque era muito estressada. E trabalho de faculdade, não, porque é assim, gente, tipo assim, muito estressada mesmo. Então, hoje alguém falar que eu sou calma, nossa, menina, você não se incomoda com as coisas, nossa, você tá calma, ou a pessoa falou isso e você não se estressou, realmente foi um ganho, me tornei uma pessoa mais calma, mas, pô, fiquei, nossa. Como as pessoas dizem, mais zen, né? Mais zen, é. Nossa, que e aí, o interessante é que essas pessoas que se surpreendiam, ou você contava toda a sua história, estavam na mesma posição, se eu não me engano, estava na mesma posição sua há um tempo atrás. Exato. Se eu não me engano, essas pessoas que se espantavam, né, ou então queria saber, pô, como é que você consegue, né, ser dessa forma. O tempo todo, eu acho que o povo até já enjoou, falar assim, gente, eu era muito estressada, eu não perdi a oportunidade de bater boca. Eu realmente não perdi a oportunidade de discutir, de me estressar. Então, aí vem a frase inicial, o coach pode diminuir a ansiedade, mito ou verdade, né? Pode contribuir para esse quadro. Foi uma verdade. Para a minha vida foi uma verdade. E aí, baseado nisso, na sua experiência, é importante, dentro da sua experiência, o que mais funcionou para você, quais seriam as dicas que você poderia passar para as pessoas que estão assistindo e que talvez esteja nessa situação de
de ansiedade, a questão talvez essa coisa talvez de produtividade, alguma coisa nesse, o que você quiser dentro da sua experiência, poder contribuir, né, compartilhar com as pessoas dicas que com você funcionou bem comigo, né, compartilhar com as pessoas. Quais seriam essas dicas dentro do que você vivenciou com o coach? Eu acredito que, primeiramente, que as pessoas têm que entender que a ansiedade é um problema, elas têm que buscar ajuda de algum tipo, ou uma ajuda psicológica, ou um outro profissional treinado como um coach. Ela tem que tomar ação, né? Como o coach é baseado numa ação, tem que ter ação de querer mudar. Então, não pode ficar só no campo do sofrimento, tem que ir para o campo da ação e da mudança, né? A segunda dica para mim é se comprometer, se doar ao processo. E aí entra a parte de as pessoas julgarem algo que não conhecem. Então, o primeiro ponto é dar uma oportunidade. Lembro-me bem que quando eu fui ao seu encontro, eu fui com a mente totalmente fechada, mas eu me dei a oportunidade de ir ao seu encontro. E naquele dia, no primeiro dia que a gente conversou, muitas coisas já me fez refletir sobre alguns aspectos meus. Então, eu acho que você dá a oportunidade de fazer algo, sair da sua zona de conforto. É muito difícil o processo de mudança. Mudar é doloroso. Dói mesmo a gente ver algo nosso, a gente vê que a gente precisa mudar. E se autorresponsabilizar pela sua vida. A minha vida, eu sei que, bora aqui pegar para pontos importantes de mim, eu sou uma mulher negra, sou uma mulher periférica, sou uma mulher de uma realidade X de vida. Todas essas coisas foram coisas que eu não controlo, a forma como a sociedade me enxerga. Eu não tenho poder sobre essas coisas, mas eu tenho o poder de querer mudar. E dentro da minha realidade, eu alterar a minha realidade. Não me comparando com A nem B, mas comparando a minha evolução. Então, dentro da minha realidade, o que é que eu posso crescer? Então, a autorresponsabilidade veio, assim, para mim, de uma forma extraordinária. Se autorresponsabilize pela sua vida. Quem pode mudar a minha vida sou eu. Então, focar na sua vida. Parar de fofoca. Ah, tem Maria, fofoqueira demais. Focar na nossa vida. Se autorresponsabilizar pelas coisas de errado que acontece na minha vida ou que não dá certo, não é o outro, sou eu. Então, entender que a mudança pode vir, que ela depende muito de mim. Que as coisas externas acontecem, mas que eu posso conseguir fazer uma mudança na minha vida se eu estiver disposta a mudar. E, para mim, as mudanças que eu tive, muito mais do que mudanças palpáveis, como eu falo sempre para você, eu passei num concurso, agora eu estou empregada, coisa que eu não estava. Isso? Tá aí. Eu passei num concurso, eu consegui emprego, eu consegui mudar de casa, que para mim era uma coisa importante, eu vim para uma casa que me deu um pouco mais de conforto, consegui, para além dessas coisas palpáveis, que é o que a gente apresenta para o outro como resultado, ou do canal, ou do Instagram, o que para mim eu tenho de mais valioso é a paz que eu tenho hoje. É conseguir viver em paz, sabe? Ter um pouco mais de paz para viver minha vida. Eu acho que isso aí ninguém compra. Eu estar satisfeita com a vida que eu tenho, eu estar feliz. Eu me senti extraordinária, eu senti que eu tenho muito mais do que eu preciso. Mesmo precisando de muito, mas eu senti que o que eu tenho é suficiente. Parou um pouco o vídeo. Bom, a Rose, ela vai voltar. Então, eu me lembro bem da questão da Rose, que ela teve muitos resultados, muito em pouco tempo, em várias áreas da vida dela. Então, baseado nisso, ela foi uma vitoriosa, no sentido de tão pouco tempo ela conseguir fazer uma mudança. E eu fico feliz por ter realmente contribuído. Eu costumo dizer sempre que a questão do crescer e contribuir é muito importante, que a gente possa crescer e contribuir para com o outro, né? Que eu possa influenciar isso para cada um de vocês. Então, a questão do caso de Rose foi um deles, entre outros pacientes, clientes que eu tive, realmente é muito gratificante para mim. E a questão da ansiedade, realmente existe essa questão da reprogramação, que a gente realmente, dentro do processo de coaching, a gente faz, como a Rose estava falando, que é importante que a gente deixe de lado o
conceito, né? O conceito que vem antes. Então, baseado nisso, o que é que a gente tem que fazer? Se permitir realmente, se existe algo que pode ter uma possibilidade de uma melhora, de a gente mudar a nossa visão, que a gente possa realmente dar um up na nossa vida, se permita, né? Então, com Rose, o que eu vi realmente, ela se permitiu, no momento que ela tirou todo esse pré-conceito, no momento que isso de fato aconteceu com ela, a coisa deslanchou, as coisas começaram a acontecer para ela. E realmente, eu como profissional, vejo esse resultado com muitas pessoas. E minha missão realmente é ajudar o maior número de pessoas. Eu não sei se a Rose vai conseguir voltar para a gente finalizar a live. E assim, a minha dica, Rose passou as dicas dela, a minha dica trabalhe sempre na questão do sintoma de ansiedade. Trabalhe sempre com a questão, eu vou chamá-la, a Rose. Preste muita atenção sempre, se você estiver pensando muito no futuro, né, estiver se sentindo ansiosa. Oi, Rose. Voltei. Então, se você estiver se sentindo ansiosa, preste atenção primeiramente à sua respiração. Comece a prestar atenção como é que você está sentindo agora, no aqui e agora. Esse processo de consciência no aqui e agora vai ajudar muito nesse diminuir, né, esse sintoma, né, essa coisa do prestar atenção no aqui e agora. É um dos pontos. E aí, como eu estava falando, Rose, foram muitos ganhos que você teve em pouco tempo em várias áreas. Eu vi isso de uma forma muito, muito crescente. Por isso que eu fiquei muito feliz pelo seu resultado e realmente falar para você que você é uma vencedora, né? Uma campeã, com certeza, pela sua trajetória, pelo seu esforço. No momento, né, com todo o preconceito que você tinha, mas no momento que você começou, essas defesas, esse conceito, esse preconceito começou a diminuir, a ser eliminado, você mergulhou na coisa e, consequentemente, a coisa começou a fluir mais ainda, né? Eu costumo dizer, seja mais ou menos, até se a pessoa estiver um pouco resistente e receosa e com preconceito, mesmo assim ela consegue ter resultado no processo. Só que se ela se permitir, ela vai ter muito mais, com certeza, mais resultados nesse processo. Então, para a gente finalizar essa live, as considerações finais que você queira colocar, Rose, né, já te agradecer pelo aceitar o convite. Né? Tá aí? A internet está aparecendo? Pensei que ia cair. Tá ouvindo. Então se você quiser, né, essas considerações finais. Então, eu acho, o que eu gostaria de dizer, né, é que é um processo que eu acho que é realmente válido, é um processo que, sim, é capaz de transformar vidas, sobretudo se você estiver disposta e apta. É um processo que eu acho muito engraçado e que eu acho que as pessoas precisam entender. Tudo que passa uma mensagem positiva, qualquer coisa que passa uma mensagem positiva, não tem como te fazer mal, porque passa uma mensagem positiva. Né? Então, se você estiver disposta a pegar aquela mensagem e beber dessa água, realmente isso vai ter uma transformação na sua vida. Então, é isso. Como eu passo para as pessoas que eu conheço, é se permitir, é conhecer, é dar uma oportunidade, é ler, é investir mesmo. A gente não investe no nosso crescimento em outras áreas para a gente aprender sobre o mundo, a gente não vai para a escola. Então, para a gente aprender sobre nossas emoções, sobre nossa vida, a gente precisa se treinar. É um treinamento das emoções, não é isso?
Então, é justamente isso, tudo, é livros diferentes, é palestras, é aulas, a internet está aí, nem todo mundo pode ter acesso a um profissional como você, verdade, eu fui privilegiada, mas existe conteúdo gratuito de pessoas que estão dispostas a mudar a vida das outras pessoas sem cobrar nada, que têm condições de transmitir, como você também está aí na internet fazendo o seu conteúdo. Então, tem um pouco do querer. E eu gostaria muito que outras pessoas conseguissem mudar a sua vida, assim como eu venho mudando a minha. Porque o processo de coach acabou, mas eu venho fazendo meu treinamento constante, comprei meus livros, né? Venho fazendo minhas leituras, e tudo voltado para o meu crescimento pessoal e emocional. É isso. Assim, como você falou, né? A gente precisa se preparar para a vida que a gente quer levar, seja no trabalho, na nossa vida conjugal, nossa vida, né, na questão de amigo social, em várias áreas, na parte financeira, a gente precisa se preparar. Então, eu tenho uma frase que eu costumo dizer, que a vontade de se preparar precisa ser maior do que a vontade de vencer. Muita gente quer vencer, mas pagar o preço, né, de se preparar é desafiador, não é fácil. Mas, se você se permitir, né, como a Rose, né, se permitiu, você vai mudar a sua vida, você vai ter um outro resultado. E o mais importante também, você saber que você pode mudar, né? Aí entra a questão do autorresponsabilidade. Você pode ter o comando da sua vida, você pode até não ter o controle de tudo, sei lá, da questão de uma pandemia, uma coisa, mas tem coisas, a forma como você vai perceber, vai interpretar esse meio. Você tem a condição de comandar isso. O que você vai sentir, que tipo de pensamento. Então, quando você se responsabiliza, autorresponsabilidade, você começa a construir, você tem essa condição de mudar a sua vida. Então, esse é né, a mensagem que eu deixo nessa noite, né, você que realmente acha que não tem saída, que se você realmente acreditar que tem uma saída, que você pode mudar a sua história, mudar a situação que você está, né, se você sozinho você não consegue, né, procurar uma ajuda, né, e a questão, vídeos, palestras, essa live, enfim, são pontos que a gente pode, servem desse estalo para a gente acordar e ter uma atitude diferente. E que seja essa oportunidade, se dê essa oportunidade. Então, essa é a mensagem, né, agradecer a Rose, né, por aceitar o convite, fiquei muito feliz. E também parabenizar, né, também a você, Rose, pelos seus resultados e novamente marcar. Você é uma vencedora, você é uma campeã e com certeza o melhor ainda está por vir, tá? Yes! E parabenizar a todos, né, que poderiam estar em outro lugar, escolhendo estar aqui e realmente, com certeza, o aprendizado dessa noite foi incrível e realmente uma boa noite a todos, tenha uma semana fantástica, mude hoje, mude agora, aproveite a oportunidade, faça a diferença para você e realmente, consequentemente, as pessoas, as situações ao seu redor vai mudar também, tá? Mude primeiro que as coisas ao seu redor vai mudar. Então, beijo no coração de vocês, beijo, Rose, né? Uma boa noite a todos, até a próxima, tchau, tchau.